Para quem entra no estúdio, né? No estúdio não, nas solos, né? Porque estúdio é geral. Assim, para quem entra na solo, né? A pessoa, né, encontra de cara, né? Uma estrutura muito bem montada, mas ali são equipamentos que adicionam, potencializam o efeito, mas na verdade a grande base do Pilates é o corpo, o solo, o corpo propriamente carregar dito. O próprio corpo. Inclusive, não estranhe se um dia você entrar num estúdio de Pilates que não tem equipamento, entra com tudo. Pode ir tranquilo. Pode ir. Você não foi enganado, porque infelizmente o mercado hoje não, há muitos anos atrás, porque muitas coisas foram se perdendo com o tempo, né? Assim, do método original, tradicional, foi se perdendo porque comercialmente falando as pessoas queriam ver os equipamentos. E é muito mais simples você deitar, empurrar, voltar, puxar, né? Assim, a gente vê que os movimentos eles se tornam construtivos, sim, mas é um pouco mais confortável do que você utilizar o peso do próprio corpo. Então, você tirar aquele indivíduo do conforto e gerar autonomia. É isso. E Joseph Pilates criou, que eu ia, né, só para dar continuidade no que eu ia comentar, o Reformer. Reformer é aquele carrinho que empurra, certo? O famoso carrinho. Por que Reformer? Porque a intenção dele é reformar corpos. Nossa, não é poético? É demais. Eu tô curioso para ler o livro dele. Ele tem que ter um livro de poema, que se ele não tiver, eu vou ficar revoltado. E sabe o que é legal? Tem um outro livro que eu quero até ler novamente, porque livros a gente lê e interpreta momentos diferentes que a gente vive, né? Sim, claro. A própria Bíblia é assim, né? É verdade. Às vezes você lê uma passagem ali, você, que bonito e tal. Você lê assim, aí você pega uma chicotada, né? O pessoal fala. John Steele foi um aluno de Joseph, que escreveu, ele é vivo até hoje, tem 80 e poucos anos, e ele é praticante de Pilates até hoje. Ele tem um estúdio na casa dele, e ele pratica sozinho, mas ele também pratica com o professor, porque é importante ele ter os ajustes de outra pessoa, né? Então, assim, ninguém é autodidata o suficiente de se tornar perfeito. Não, você consegue fazer a prática sozinho, tanto é que Joseph Pilates desejava isso, para que as pessoas praticassem todos os dias o método que ele criou. Só que você ser lapidado por um profissional, você tem os ajustes ideais, né? Mas o ideal é também você praticar todo dia, igual você escova os dentes, penteia o cabelo, toma banho, é praticar Pilates. Então, inclusive, Joseph Pilates ensinava no estúdio dele as pessoas a tomarem banho. Ô, louco, né? Verdade. Higienizar o nariz, porque era importante você ter as vias aéreas bem limpas para respirar melhor. Vai dizer. Meu Deus do céu. Sim, e daí... John Steele... parte eu não sabia, viu, pô? John Steele escreveu esse livro e ele narra muitas experiências que ele teve com Joe. E ele foi um amigo íntimo, como ele era um alemão muito fechado. Uma das passagens, Joe convidou John Steele para ir na casa dele jantar. E Joseph não falava nada, mas ele queria a presença de John lá com ele. E a esposa dele, que era a Clara, que também trabalhava junto com Joseph. Clara era doce, Clara era mais comunicativa. Então, sabe assim, o chefão e a mentora, né? Aqui organizava as coisas, que auxiliava ele. Ela teve um papel muito importante. Joseph é o cara, o que criou, sim, mas Clara tem um papel importantíssimo para o legado dele. Então, após o falecimento de Joseph, Clara teve a condição de ter discípulos. E esses discípulos eram pessoas que praticavam o Pilates há muito tempo, que muitos deles eram bailarinos, né, de formação. E esses discípulos que foram os responsáveis por dar continuidade, a gente tem acesso a isso até hoje. Praticamente os apóstolos aí, né? Que legal.